A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 11 das lições bíblicas jovens, que tem como título Fé para crer que o Espírito Santo é Deus. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema central, a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. E na lição de hoje, lição de número 11, estaremos comentando fé para crer que o Espírito Santo é Deus. O texto principal encontra-se em João, capítulo 14, versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Resumo da lição: somente por meio da ação do Espírito Santo o ser humano pode reconhecer o pecado, assim também como a justiça e o juízo divino. O texto bíblico encontra-se em João, capítulo 16, dos versículos 7 ao versículo de número 15. Então vamos iniciar nossa lição de número 11. Fé para crer que o Espírito Santo é Deus. Então, dando prosseguimento, meus irmãos, neste trimestre, nos assuntos em qual nós estamos estudando a prova da vossa fé, hoje nós vamos estudar a divindade do Espírito Santo. Porque nós temos que crer. O Espírito Santo é Deus. E como Deus, ele é adorado. Uma vez perguntaram para mim, eu posso adorar o Espírito Santo? Sim, com certeza você pode adorar o Espírito Santo. E nós, assembleianos, meu irmão, temos o hino 10 da harpa cristã. Eu falei, você já cantou o hino 10 da harpa cristã? Porque o hino 10 é um hino trinitário. Ali você está adorando ao Pai, está adorando ao Filho, está adorando ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é Deus. Ele é uma pessoa, não é uma força, como alguns ensinam por aí. Força não pensa, não raciocina, não guia, não manda, não fala. Mas o Espírito Santo, como pessoa, ele fala, ele guia, ele age. Então é isto que nós vamos comentar um pouco nesta lição, sobre a divindade do Espírito Santo e sua forma de atuação ao longo da história. O primeiro tópico da lição, tu vai falar o Espírito Santo nas Escrituras Sagradas. Vai falar sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, nós vemos que o Espírito Santo, eu uso essa palavra para nós entendermos, ele não era dispensado a todas as pessoas. Era uma atuação restrita, principalmente sobre profetas, sacerdotes e reis. Uma vez ou outra, esporadicamente agia em vidas, sem ser essas pessoas que exerciam esses ofícios no Antigo Testamento. Mas o Espírito Santo vinha sobre aquela pessoa e depois se retirava. Não era uma permanência, não habitava dentro dos seres humanos. A atuação, o agir do Espírito Santo no Antigo Testamento não tinha com finalidade essa ação. Por quê? Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo ele agia e girava em torno da revelação e de compreensões progressivas, ou seja, era a revelação progressiva de Deus sendo iniciada, porque teve um início. E esse progresso veio de forma paulatina para que o ser humano compreendesse e entendesse o que Deus fez, faz e faria. Então, o agir do Espírito Santo no Antigo Testamento acontecia de forma esporádica. Mas as Escrituras nos mostram que ele, de fato, agia como pessoa já na sua revelação progressiva dentro das Sagradas Escrituras. Já no Novo Testamento, não. No Novo Testamento, ele é apresentado como aquele que encheu João Batista. O livro de Lucas, leia o livro de Lucas, meu irmão. O início ali do livro de Lucas, você vai perceber a ação do Espírito Santo agindo na vida das pessoas. Ele também fez Zacarias, o pai de João Batista, profetizar.
Em Atos, nós vemos que quando Jesus vai ser assunto aos céus, nós vemos depois ele agindo de forma evidentemente na vida daquelas pessoas que estavam sendo guiadas pelo Espírito Santo. E no Novo Testamento, meu irmão, quando a dispensação muda, o Espírito Santo agora ele age e começa a habitar dentro do próprio crente. Observe que na antiga aliança, o Espírito Santo ele estava presente, mas não residente na igreja, vamos falar assim, em Israel. Já na nova aliança, o Espírito Santo, além de estar presente, ele reside, ou seja, ele mora, ele habita dentro de cada crente. Então, no Novo Testamento, na aliança a qual nós estamos inseridos nela, nós que vivemos agora, estamos inseridos dentro deste contexto que eu estou falando, o Espírito Santo ele habita dentro de cada crente. O homem pecador reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O Espírito Santo passa a fazer morada em sua vida. O Espírito Santo pega aquele homem, lava, regenera, justifica e agora coloca ele no corpo de Cristo. Ele é inserido no corpo de Cristo e automaticamente o Espírito Santo agora passa a viver no seu interior. Na antiga aliança, o Espírito Santo era residente, era presente, mas não residente. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era presente, mas não residente. No Novo Testamento, ele é presente e também residente. O Espírito Santo e Jesus. Neste ponto aqui, nós vamos falar da dependência de Jesus, que ele tinha do Espírito Santo enquanto a sua forma encarnada aqui na Terra. Jesus Cristo sempre dependeu da atuação do Espírito Santo. Inclusive, ele é gerado justamente pelo Espírito Santo. Quem gera Jesus Cristo no ventre de Maria é o Espírito Santo, porque nós sabemos que Maria era virgem. E o seu primogênito, vamos falar assim no sentido humano, o primeiro filho de Maria foi Jesus, que foi gerado não por uma ação de um homem ou uma mulher, mas unicamente pela ação do Espírito Santo no ventre de uma mulher. E essa mulher era Maria, que era mãe de Jesus. Então, o revestimento do Espírito Santo, ele age na vida de Jesus, prepara Jesus, capacita Jesus. Não é à toa que quando Jesus está sendo batizado no Rio Jordão, o Espírito Santo desce sobre Jesus. E a partir daquele momento, ele começa ali seu ministério público após o seu batismo. É claro que ele passa pelo momento de provação no deserto durante 40 dias e 40 noites sem comida, sendo provado. Mas antes disso, ele foi revestido pelo Espírito Santo, foi capacitado, preparado, ungido, a fim de passar pela provação, porque todo crente também ele passa pela provação. Nós devemos seguir o exemplo de Cristo. Cristo, meu irmão, ele não é de qualquer maneira que ele comece seu ministério, não. Ele começa no momento certo, no momento designado por Deus e do momento que ele está preparado, capacitado, ungido pelo Espírito Santo para fazer a vontade daquele que o chamou. O segundo ponto da lição, o autor vai falar agora sobre o Espírito Santo como consolador. Observe que ele vai falar aqui do Paracleto. O autor coloca de forma clara aqui que significa advogado, defensor, aquele que está ao seu lado para ajudar, porque esta é uma das funções também do Espírito Santo na vida dos crentes salvos em Cristo. Então ele como advogado, ele é uma pessoa, vamos falar assim, que está para nos defender, está para nos ajudar. Ele está sempre aos nossos lados, ou seja, o que o advogado faz? Ele nos representa nas nossas causas. Nas causas que eu não tenho gerência, porque eu não tenho a capacidade, eu não tenho a compreensão. O que nós fazemos, nós ortogamos essa função ao advogado. O Espírito Santo, como o nosso advogado, ele é que vai pelejar pelas nossas causas. Ele que vai nos ajudar. E o exemplo disso também é Jesus. Jesus, meu irmão, porque ele foi o ajudador de quem? Dos discípulos aqui na terra. Estava ensinando, guiando, mostrando a verdade. Mas Jesus, meu irmão,
ele chegou o dia que ele tinha que partir para o Pai. E ele próprio falou: eu vou rogar ao Pai para que ele envie outro Consolador. Outro, de que forma? Diferente de mim, não. Semelhante a eu. Mesma essência, mesma substância, mesmo poder e glória, ou seja, é o Espírito Santo de Deus. A terceira pessoa da Trindade, ou seja, o Consolador, que está ao nosso lado, nos guiando e nos ajudando a enfrentar os embates dessa vida. O autor também vai falar sobre a presença permanente de Cristo. Cristo, na sua forma humana, ele teve que partir. Porque primeiro ele morre, ressuscita em corpo glorificado, o corpo que nós teremos na consumação dos séculos. Um corpo que não está sujeito à matéria. Mas a aparência do corpo será a mesma, meu irmão. Observe que o corpo não vai estar brilhando, como algumas pessoas acreditam. Está brilhando, raiando aquela luz. Não. Seremos semelhantes a como Cristo foi. Não precisa abrir a porta para entrar no recinto. Ele pode estar aqui como pode estar em outro lugar de forma indubitável, porque ele tem o poder para isso, agora em corpo glorificado, que é o que o crente vai ter. Então a presença permanente de Cristo, ela está conosco, hoje está. Porque Cristo falou, quando ele foi assunto aos céus. Ele foi, mas enviou o Consolador. E ele falou, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E como Cristo está conosco? Através do Espírito Santo de Cristo, Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós. Cristo está conosco, é a presença permanente de Cristo na igreja. É a doutrina da Trindade. 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É um mistério, a nossa mente compreender, é um mistério. Mas os 3 são um. Na verdade, os 3 não é os 3 não são um. Os 3 é um. O correto é dizer os 3 é um. E a forma clara disso nós vemos no batismo de Cristo, que é uma passagem que mostra de forma clara ali a Trindade. Deus Pai falando com Deus Filho que está na água para ser batizado, e Deus Espírito Santo descendo em forma corpórea como de pomba sobre Cristo. Então, o autor vai encerrar esse segundo tópico falando sobre a batalha da vida cristã. Nessa batalha da vida cristã ele vai falar que nós temos 3 inimigos. É o mundo, a carne e o diabo. E para vencer tanto a nossa carne, quanto o mundo, quanto o diabo, eu tenho que estar revestido com o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos dá força, coragem, nos ajuda, nos auxilia, nos guia, nos mostra quando erramos, quando acertamos, porque ele está agindo na nossa vida, nos guiando. É a pessoa de Deus conosco. Cristo falou, estou convosco todos os dias até a consumação do século. Cristo está conosco. E quando nós fazemos coisas contrárias à palavra de Deus, o Espírito Santo automaticamente bate na porta da nossa consciência. Você errou. Algumas pessoas dizem, com minha consciência. Não, o crente não tem essa parte de, foi a minha consciência. É o Espírito Santo que te guia, crente. Acorda para a vida e entende que o Espírito Santo está te incomodando a fazer o que é certo. Porque ele é uma pessoa, ele age, ele fala, ele guia. O autor encerra a lição falando sobre o Espírito Santo na revelação, na inspiração das Escrituras. Vai falar sobre revelação, inspiração. Revelação é desvendar, é desvelar, é Deus revelando ao homem algo que, sem a intervenção divina, ele jamais teria conhecimento. E Deus nos revela a sua vontade mediante o quê? Mediante a sua palavra. A palavra que foi inspirada. E quem inspirou? O Espírito Santo, inspira os autores bíblicos para trazer a revelação de Deus, a qual nós temos, que é a revelação escrita. Que é o caminho que leva o homem para o céu. O homem sem Bíblia Sagrada, ele conhece que existe um Criador, conhece. Mas a revelação especial de Deus é através das Sagradas Escrituras, porque foi inspirada por Deus para mostrar ao homem qual o caminho que leva para a vida eterna. Então,
É revelação, sim, porque Deus revelou. O homem não teria capacidade intelectual, nem pelos seus próprios conhecimentos, de alcançar tal revelação, mas Deus assim o fez através do Espírito Santo. Então isso é revelação. E inspiração, que é a inspiração? Foi o agir de Deus sobre autores bíblicos. Hoje, ninguém tem uma inspiração semelhante aos autores bíblicos. Hoje, quando vamos estudar as Sagradas Escrituras, nós temos o Espírito Santo tema, mas o que o Espírito Santo faz na nossa vida? Ele ilumina a nossa mente para nós compreendermos o texto que foi inspirado e revelado por Deus. O que age na nossa vida hoje é iluminação, não a inspiração plenária e verbal da qual nós estamos citando aqui. Então, essa inspiração, ela é inerente unicamente e fechou-se aos escritores bíblicos, até porque o cânon foi fechado. As Sagradas Escrituras, meu irmão, é isso que nós temos de Gênesis e Apocalipse. O que vier fora disso não é Evangelho de Deus. Evangelho no sentido do quê? Eu trouxe uma revelação nova. Não tem revelação nova. Não tem revelação nova. A revelação é a que está nas Sagradas Escrituras. É a plena. Observe aqui que nós não estamos falando aqui de que não existe os dons. Existem os dons. Mas os dons, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, profecia, fé, cura, maravilhas, eles não são, meu irmão, semelhantes às Sagradas Escrituras. Por quê? Porque as Sagradas Escrituras ela não passa mais pelo crivo de saber se foi inspirado ou não. Já os dons, sim. Até porque os dons têm que ser julgados. As Sagradas Escrituras, elas são, meu irmão, inerrantes. Já a atuação dos dons na vida das pessoas, as pessoas podem errar na ministração dos dons, na administração das palavras. Então, as Sagradas Escrituras, Gênesis e Apocalipse, está fechada. Não tem revelação nova. Tudo que se faz deve estar pautado nas Sagradas Escrituras. Porque ali já foi inspirado e revelado por Deus o que é e o que não é. Então, o que faz eu entender se uma profecia é de Deus ou não é pelas Sagradas Escrituras. O que me faz entender se uma pessoa está falando de acordo com as Escrituras ou não, é a Escritura que vai dizer. E não é à toa que os bereanos, quando Paulo vai pregar para os judeus bereanos, Paulo falava, eles iam para onde? Para as Escrituras. Eu vou ver se o que esse camarada está falando é o que está nas Escrituras. Por quê? Porque as Escrituras, meu irmão, é o que me diz que o que é certo e o que é errado. Então o Espírito Santo, ele revela através dos séculos justamente o que estava oculto aos olhos dos homens e inspira os autores bíblicos para nos trazer a palavra verdadeira escrita de Deus que leva o homem à salvação eterna. O autor não falou aqui, mas eu citei também sobre a iluminação do Espírito Santo, que é essa iluminação que age na nossa vida hoje. Quando nós vamos estudar, vamos ler as Sagradas Escrituras, o Espírito Santo ilumina nossa mente para compreendermos o texto bíblico, mas não traz revelação nova, não é revelação nova, meu irmão. Ele desvenda, tira o véu para que compreendamos o que está escrito ali, o que Deus quer transmitir para cada um de nós. E o autor encerra falando sobre o agir do Espírito Santo. Aqui vai falar sobre o agir do Espírito Santo na vida de Jesus, na vida da igreja, na vida dos crentes hoje, como é que o Espírito Santo age. Então, como é que ele age? Ele age trazendo iluminação na vida do crente, trazendo direção, trazendo conforto, trazendo o que, meu irmão? Auxílio, trazendo ajuda. Então, o Espírito Santo de Deus, ele age na nossa vida hoje. Ele age como uma pessoa, porque ele é a terceira pessoa da Trindade. Então, o Espírito Santo, ele age na vida de cada crente, guiando, mostrando o caminho que leva para o céu. E tudo isso ele faz porque ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. E a forma também que nós muitas vezes usamos, que o autor não cita na lição, para mostrar que o Espírito Santo é Deus, é a passagem que fala sobre Ananias e Safira. Por quê? Se eu não me engano, é o capítulo 8 de Atos, vai falar justamente sobre isso, que em um momento os apóstolos falam que eles estavam mentindo para Deus, e lá na frente ele fala um pouquinho que vós não mentiste aos homens, mas mentiste ao Espírito Santo, ou seja, a Deus.
Então o Espírito Santo é Deus, que nós possamos compreender e entender isso. Então nós assim estamos encerrando a nossa lição de número 11, que fala sobre fé para crer que o Espírito Santo é Deus. Que Deus abençoe os irmãos, até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.